São 8h42. Bom dia. Hoje, 11 de abril de 2022, segunda-feira, e vamos lá. É o segundo vídeo, conforme Deus esteve a me solicitar. Então, vamos seguir. O tempo. O tempo. Muitas vezes a gente precisava, de fato, definir o princípio, o meio e o fim. Se somente assim você iria construir uma redação simples, uma redação que qualquer um poderia, que qualquer um pudesse. Também tinha isso. Você teria que distinguir, sim, o tipo de coisa que iria existir. Sim, não poderia, de fato, você plantar conflitos que estavam por vir. Não, não poderia ser assim. Bom entendimento. É isso, clareza, ser concisa, ter justificativa. Sim, porque você construir um texto significa que você precisa se lembrar que tem um contexto. Não pode ser solto, alheio. Você precisa se lembrar que toda comida precisa de fato temperar. É o que entra o sal e o doce do lugar. E até se você desejar azedar, um bom limão, um bom vinagre, você precisa usar. Você precisa ter conhecimento daquilo que você tem no lugar. Para essa redação, você de fato formar. O juiz vai poder lhe autorizar a buscar outros elementos para essa redação você ampliar. Assim nasce um processo no lugar. Sim, que vai lhe dar o direito de o próximo passo você dá. Essa é a questão. Quando a gente de fato começa a investigar e mais elementos você começa a encontrar, e essa redação você começa a fundamentar, aí levanta cajado no lugar. Sim, levanta cajado. Porque o outro costuma a se questionar, a se perguntar quem é que está a orientar. Há pouco tempo, o ontem, eu poderia de fato falar, ninguém nunca esteve a levantar tanta causa a ponto de eu tanto trabalhar. Sim, eu tenho que considerar que há pouco tempo eu tinha direito até de um bom tempo tirar para as minhas pernas eu colocar para o ar. Mas agora é tanta coisa a se acumular, que eu preciso de fato solicitar ajuda. Não tenho como eu de fato avaliar tanta busca no lugar. A questão é que eu não posso duvidar. Cada busca, cada busca traz elementos para eu autorizar, e com medo eu começo a ficar. Sim, há pouco tempo eu tinha uma boa vida no lugar. Nunca ninguém esteve a me telefonar. Eu nunca fui convidado para entrar em determinado lugar. Eu nunca fui jantar com ninguém que tinha peso em algum lugar. Eu era apenas mais um.
Eu era apenas alguém que eu não tinha nem porém, mas eu passei a ter além. Sim, eu fiquei a pensar por que eu passei a figurar nos melhores, quer dizer, nas melhores, se eu for considerar um hall de roupa, nos melhores hall, se eu for considerar uma lista, nas melhores listas, se eu for considerar de um jeito particular, até me convidaram a num restaurante entrar para degustar coisas que eu jamais poderia imaginar, nem faz parte do meu paladar. A minha boca costumava de fato saborear o dia a dia, o dia a dia do meu lar, aquilo que o dinheiro. Mas de repente eu recebo um convite aqui, outro acolá, até advogado passa a me visitar com uma frequência que eu teria que dizer é de espantar. Fato mesmo é que eu teria que me perguntar: o que há? O que? Será que o problema é ser do Paraná? Trabalhar no Paraná? Será que eu estou a Curitibá? Talvez seja isso. Talvez seja isso que eu deva questionar. Sim, talvez eu pudesse londrinar. Mas se eu vier a londrinar, muito pior pode ficar. Mas eu preciso voltar. Eu preciso voltar porque tem algo de cunho particular? Será que não é abusar? Sim, se eu desejar voltar, será que eu não vou abusar? Mas eu posso advogar. A questão é levantar. Sim, levantar cajado. E advogar não é fácil. Principalmente nesse lugar, eu não posso negar. Os meus olhos eu não estive a tirar. Não. Eu até usei colírio para enxergar. Também resolvi, de fato, o meu nariz lavar. Usei soro fisiológico para sentir o cheiro do papel. Santo, aquela tinta fresca. Ah, eu sou do tempo em que se usava ainda tinta fresca. Que saudade de uma boa caneta. Quando se usava a caneta, eu fazia gol de letra. Mas por que que de mim nunca estiver a falar? Porque todos os golaços de letra que eu fui capaz de alcançar, porque que nunca estiveram a falar. E tem até um caso de cunho particular. Esse esteve a complicar. Eu precisei até do, do Supremo. Quer dizer, eu precisei de consultar. Não, eu precisei, de fato, de pedir ajuda a quem eu um dia estive, de fato, a cumprir
ordem. Esse dia foi de fato um dia curioso, um dia que eu deveria de fato anotar. O problema é que estiveram a me orientar que não bastava ser uma notinha, não. Que eu teria que construir toda uma estrutura que era melhor de fato eu solicitar segurança de cunho particular. O caso era difícil de julgar. Eu não sei se quiseram me matar. Eu até tive medo. Tive medo. Desejei, de fato. Ó, eu desejei me afastar. Até pensei em me mudar. Uma outra vara, de fato, eu trabalhar. Mas eu tinha família. Família gosta de se juntar. Fui obrigado a aceitar ficar no mesmo lugar. A questão é que até desejaram me nocautear. Mas uma boa redação eu resolvi, de fato, formar. Eu dei elementos para alguém investigar. E quando alguém chegou para me entregar todo o rascunho para eu analisar, dando para ele autorização para ele entrar naquele lugar, eu disse: vão me sepultar. Mas eu não pude negar. Não. Ele tinha, de fato, uma expressão que soube ali me derrubar. Era amigo de cunho particular. Eu entendia o sentimento que ele estava a carregar. Ele estava arrasado. Eu nem tinha como consolar. Ele apenas me disse: não tem como você me negar autorização para eu entrar e tirar o corpo dele de lá. Eu disse para ele que a papelada eu iria organizar. Era algo tão difícil de se realizar que eu tinha que me fundamentar. Aí eu fui costurar o texto dentro daquele contexto para levantar o dito cajado para o defunto ele desenterrar, o defunto examinar e de fato saber exatamente o que esteve a se passar. E não é que nenhuma linha a imprensa esteve a falar. Eu sou testemunha da dor que ele esteve a carregar. Mas ele fez questão de acompanhar. E um dia ele chegou e me disse para eu examinar o laudo cadavérico. Não tinha como negar. Alguém esteve de fato a envenenar a bebida. Sim. Não tinha como, de fato, negar. O laudo era de alguém que o tempo todo a imprensa esteve a colocar no seu devido lugar. A questão é que, quando ele esteve a examinar o tal corpo, como ele estava acostumado a realizar, sem sequer se atentar para quem estava a examinar, ele não pôde. Ele não pôde, de fato, falsear. O nome dele, sim, até estava lá. Mas poucos, digo isso, poucos costumavam chamar ele com o nome que, de fato, alguém esteve a registrar.
O nome que ele costumava usar era um apelido de cunho bem particular. E foi assim, de fato, que ele ficou conhecido. Nem sequer, de fato, eu sabia que o nome dele fazia algum sentido, mas o laudo fazia todo sentido. Estava tudo muito bem definido. O problema, de fato, era o vestido. Sim, como ele estava vestido. Não tiraram, de fato, isso. Isso ficou de um jeito muito esquisito, porque o perito fez questão de realçar isso, que o morto estava vestido de um modo muito esquisito, chamando a atenção para isso. Ele não era um mendigo. Não, não era. Ele era um homem muito bem quisto, era bem visto. Andava sempre com um determinado amigo. Naquele dia eu achei muito esquisito. Sim, o laudo fazia registro de que ele tinha sofrido algo muito esquisito. E tinha até vestígio. E tinha até vestígio. Então, vamos dizer que o elemento foi colhido e o exame era preciso. E naquele dia, eu pude compreender a dor daquele amigo. E julguei conforme aquilo que era preciso. A questão é que ele era filho de ministro. Não é fácil você julgar filho de conhecido. Depois disso eu fui perseguido, mas a imprensa não falou sobre isso. Eu tive que, de fato, pedir um tempo do serviço. Uma espécie de quinquênio merecido. E depois foi muito difícil. Eu tive que viver de um modo muito esquisito. E me recolhi dentro daquele mundo. Preciso. Fiz muitos inimigos. Porque eu vivia conforme de fato a lei me dizia. Mas ninguém dizia aquilo que eu fazia. Até chegar aquele dia. Sim, eu não posso de fato reclamar. A questão é que alguém esteve a denunciar um certo posto. Eu não sei por que alguém resolveu falar que o combustível alguém estava a comercializar e de algum modo a conta não, não estava a fechar. Eu entendi que era tráfico de influência no lugar. Sim, eu então mandei investigar. Sim, era um tal de toda hora alguém de fato falar que havia, de fato, muito sapato,
muito sapato a desgastar, entrando e saindo para desfrutar, sei lá. Eu nunca imaginei que essa história pudesse me levar a ser manchete em todo lugar. Eu, eu que há pouco tive que me licenciar. Passei uma vida toda sendo nada no lugar. Ninguém nunca esteve a questionar os inúmeros processos que eu costumava encaminhar para, de fato, a Suprema Corte julgar. E, de repente, por causa de sei lá, acho que um cordão cheiroso, alguma coisa assim, e eu tive até que eu penso que eu tive que me vitimar. Sim, eu fui vítima de calúnia e difamação. E olha que isso foi a maior confusão. Porque quando quiseram, de fato, me processar, aí é que de fato foram enxergar aquilo que se passou naquele lugar e fizeram de tudo para o processo encerrar. A questão é que eu não aceitei. Eu não aceitei um acordo firmar. Eu disse que era preciso, de fato, julgar conforme aquilo que estiveram a investigar. Não puderam me matar. Sim, eu sei que até desejaram. Olha, eu até disse, se me matarem, aí é que vão, de fato, levantar o cajado. Porque o caso ainda estava lá. Faz parte do lugar. Não puderam de fato encerrar para incinerar. Eu fiz questão de registrar cada caso que eu estive a julgar e de um modo bem particular. Sim, porque não é fácil você trabalhar com dinheiro falso no lugar. Devo confessar que dentro desse universo de falsificação, de documentação, eu virei de fato catedrático. Eu sempre soube de fato avaliar uma boa redação formar para de fato a busca e a apreensão. O problema é que sempre estiveram de fato a levar tudo aquilo que estiver a buscar. E na Suprema Corte estiver a socar. Mas eu fiz questão. Eu fiz questão de registrar tudo aquilo que a polícia esteve a entregar, documentando aquilo que de fato foi buscar e o que estiverem a encontrar. Mas disso eu nunca estive a falar. Nunca estive a falar. Eu tive muito medo do que a Suprema Corte costumava realizar. Um dia eu resolvi reclamar. Na segunda instância, eu resolvi de fato entrar e abrir um procedimento lá, de cunho bem particular. Foi então que estiveram a me chamar e me disseram que era preciso, de fato, respeitar os procedimentos que ali costumavam, de fato, implantar, que era a própria Suprema Corte que estava a solicitar um exame mais detalhado, já que se tratava, de fato, de crime organizado. Naquele dia eu
fiquei a pensar se valia a pena. Se valia a pena trabalhar como um humilde servo do que a Constituição costuma, de fato, falar. E como eu tinha, de fato, um problema de cunho particular, mais uma vez eu fui me licenciar. Eu não queria, de fato, deixar aquilo tudo atrapalhar a vida que eu estava querendo levar. E durante esse tempo, alguém esteve a me chamar e me disse que queria, de fato, papear. Eu pensei em recusar, mas era sobre, de fato, o filho que eu estive, de fato, a condenar. Eu, então, resolvi aceitar e fui com ele conversar. Ele me disse que precisava me perdoar. Que naquele dia ele não podia alcançar aquilo que eu estava a realizar. E que o filho dele esteve de fato a matar alguém dentro do próprio lar. E que ele iria de fato denunciar o crime que o filho estava a realizar e que o próprio corpo ainda estava lá. Mas que ele queria comigo falar. Tamanha era a dor que ele estava a carregar. Já que na prisão o filho dele não esteve a entrar. Porque ele não esteve a deixar. Eu não conseguia compreender o que ele estava a falar. Foi então que ele esteve a telefonar. E o advogado esteve a entrar. Esteve de fato a me olhar e disse para ele: a polícia já vai chegar. Quer que eu mande esperar? Ele olhou para mim e disse: deixe a polícia entrar. Não tire nada do lugar. Faço questão de mostrar o que ele esteve a realizar. Eu saí atordoado do lugar. Eu não pude, de fato, me encarar. A dor era profunda. A dor era profunda que eu estava a carregar. Naquele dia, a imprensa esteve, de fato, a se pronunciar, dizendo do crime bárbaro que esteve a se passar. E que o pai esteve a se matar, considerando a dor que ele esteve a encontrar. Ali mesmo eu resolvi ficar, deixando todo o meu pensamento me levar. Quando alguém esteve de fato a me chamar, dizendo que eu poderia de fato mudar as coisas do lugar, eu considerei aquele olhar.
O olhar de um pai que estava de fato a me encarar com a dor maior que um pai pode carregar. Estive eu a julgar. Por ele eu estive a aceitar. Pensei em uma legislação criar, limitando a ação de cunho particular sobre aquilo que cabe ao Estado atestar. Sem advogado chegar, antes mesmo da polícia chegar. Para a família não mudar aquilo que de fato se passou no lar. Ele sempre, sempre e sempre esteve a me culpar pelo filho dele eu condenar. Naquele dia, ele esteve a me falar que ele era o único culpado pelo filho dele desgraçar alguém de cunho bem particular. Assim sendo, procure de fato se lembrar do crime que eu estou aqui a falar e vão saber identificar aquele que estiver a contratar para um balaço eu tomar. Quem sabe assim eu posso levantar e os meus próprios olhos eu fechar, lavando a minha consciência com sangue que estiver a derramar, sabendo que o tempo todo eu estive a trabalhar, respeitando o que a Constituição esteve a me falar, independente do que estiver a inventar. É o que eu desejei falar. Talvez eu diga goodbye. Mas como de fato a palavra que está a passar é sayonara, eu tenho que respeitar.